Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Arrascaeta, que por incrível que pareça, mesmo depois de 4 temporadas após ter deixado o Cruzeiro, pode ainda render um valor na casa dos milhões, tá, de reais, caso tenha alguma transferência confirmada, que eu quero trazer aqui nesse vídeo sobre o mecanismo de solidariedade que o Cruzeiro tem do jogador. Eu não vi nenhum outro portal falando sobre isso, quero trazer aqui para vocês quais são os clubes que demonstraram interesse no jogador e também sobre os valores especulados, que é gigante mesmo, comparado até mesmo com 70 milhões, 78 milhões quando ele sai do Cruzeiro para o Flamengo no início de 2019. Além disso, quero falar com vocês também sobre um jogador da base que está treinando com o time principal aos poucos nessa transição. Quem sabe pode ser uma alternativa para o meio de campo, que eu quero comentar aqui no vídeo, e as expectativas e probabilidades do Cruzeiro ir para competições nacionais ou internacionais, como o Sul-Americano, Libertadores, chance de rebaixamento, como será que os matemáticos calculam o percentual do Cruzeiro e para onde você acha que o Cruzeiro vai acabar terminando, né, na tabela nesse ano. Vou comentar aqui no vídeo. Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos essa meta aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, me ajuda bastante. Nosso canal de cortes do Cruzeiro News está aparecendo aqui na tela. Posto os trechos mais curtos por lá. Estamos quase chegando aos 2 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também meu perfil pessoal do Instagram, aqui ó, gustavo.crz. Tô passando tempo aqui em Santiago, no Chile, vou para o Uruguai também no mês que vem. Se você quiser acompanhar aí os bastidores, nos estádios também, igual aqui ó, algumas lembranças dos times de cá, vou deixar meu Instagram pessoal. Então que história é essa de que o Arrascaeta primeiramente pode ser vendido, né? Onde surgiu essa informação de que um clube da Arábia Saudita estaria interessado na compra do jogador com uma proposta quase ali dos 30 milhões, 32 milhões de euros, tá? O que seria equivalente a mais de 160 milhões de reais. Enfim, não foi confirmada ainda essa proposta, tipo assim, a proposta na mesa pro Flamengo, até porque se chegar um valor desse, o Flamengo até espera que não, porque não tem muito o que fazer, tem que aceitar, possivelmente teria essa venda do jogador, apesar do clube entender, né, a dificuldade que seria repor o atleta. Não dá para recusar 160 milhões de reais, 32 milhões de euros para um jogador que é importante, sem dúvidas, mas já que não é um garoto, né, 19, 20 anos, já tá com 29 anos, então com certeza teria essa venda. A questão é o seguinte, será que o Cruzeiro tem um percentual de venda dele? Bom, jogador que é lá de 1994 e que chega para o Cruzeiro em 2015, quando na época ele tinha 20 anos de idade. Ele completa aniversário no meio do ano, então ele completou o 21º, 22º e o 23º aniversário no Cruzeiro. O que isso quer dizer então, né, Gustavo? Que assim, o mecanismo de solidariedade da FIFA, que foi atualizado, se eu não estiver enganado, em 2020, prevê que, dependendo da idade ali que o atleta completa a temporada inteira no clube e faz o aniversário, o time fica com um percentual, onde o Cruzeiro então é 0,5% desse percentual a partir dos 20 anos. Ele completou o 21º, 22º e 23º, quando é o limite, né, até 23 anos de idade. O Cruzeiro participando então, na teoria, da formação do jogador, seria 1,5% para a Raposa. Esse número pode ser menor, pode ser maior, mas eu acho muito difícil ser algo menos do que isso, até porque ficou bem fácil de ver, né, quando que ele chega, quando que ele faz aniversário, 1,5%. E assim, essa proposta aí, então, que seria de 160 milhões de reais, se ele saísse, o Cruzeiro teria um percentual então de 1,5%, 2 milhões e 400 mil reais, do dia para a noite, né, que o Cruzeiro ganharia, assim, mesmo o Arrascaeta já deixando o Cruzeiro há mais de 4 temporadas e meia, né, então, sim, seria um valor interessante, não mudaria muita coisa, né? O Cruzeiro, diferentemente se tivesse deixado 10% de uma venda futura, mas na época o Flamengo comprou o percentual dele inteiro, que, se eu não estiver enganado, o Cruzeiro detinha 70% dos seus direitos econômicos, que foi negociados por 18 milhões de euros, na época 78 milhões de reais. Como tinha algumas outras taxas e tudo mais, o Cruzeiro ficou com algo próximo na casa dos 62 milhões, que, enfim, né, para onde será que foi esse dinheiro? O Cruzeiro, se tivesse feito uma boa administração, na minha opinião, poderia ser um dos times mais competitivos até hoje do futebol brasileiro. 29 anos de idade, o Arrascaeta, que desde quando saiu do Cruzeiro pelo Flamengo, teve uma adaptação muito rápida. Primeira temporada de 2019, 18 gols, 19 assistências, foi a melhor dele até aqui, em 52 jogos, foi campeão da Libertadores, tudo mais, com o Jorge Jesus. No primeiro ano foi excelente. Na temporada seguinte também mais 12 gols, 14 assistências. 2021 ele começa a ter alguns problemas físicos, 35 partidas, 9 gols e 14 passes. Ano passado volta a atuar com frequência, 56 partidas, 13 gols e 19 assistências. E nessa temporada, mesmo com altos e baixos, com alguns problemas muito mais na parte física, né? Alguns jogos não ficando à disposição, ainda assim jogou 27 jogos, 4 gols e 7 passes. O jogador dificilmente
que se o Flamengo venda, vai achar um substituto à altura, principalmente por conta desse valor, né? Que, é claro, é um valor gigante, mas para você achar um atleta nessa técnica, é igual vender o Everton Ribeiro por 30 milhões de reais. Você não vai achar um jogador com essa qualidade nunca, né? No futebol. E, enfim, dentro da realidade financeira dos clubes, né? Pelo Cruzeiro, lá em 2018, foi o melhor ano dele, campeão da Copa do Brasil, bicampeão, né? Com gol na final, 15 gols, 9 assistências em 48 jogos. Sem dúvida, sai muito queimado aqui com a torcida, mas analisando assim pro passado, ainda mais tudo que o Cruzeiro sofreu, né? Com presidentes, com diretores, enfim, você já sabe o tão horrível que foi as temporadas seguintes, 19, 20, 21, até o Cruzeiro ser comprado em 2022. No geral, todo mundo olha pro Arrascaeta hoje, né, e vê, putz, pelo menos ele saiu e deixou 60 milhões de reais nos cofres, né? Não foi, por exemplo, igual o jogador que saiu, não rendeu nada e que cobra 15 milhões na justiça, 12, 8, enfim. Pelo menos o Arrascaeta deixou esse dinheiro gigante e que ainda tem uma identificação com a Raposa. No total, 136 partidas nesse período, marcou 36 gols e também outras 22 assistências até aí pro Flamengo. Quero saber a sua opinião. Você lembra dele quando foi comprado? 8 milhões de reais junto ao Defensor lá do Uruguai. Possivelmente mês que vem eu vou estar lá na cidade também, na capital do Uruguai. E lembrando, né, ele quando é vendido por um valor muito maior, quase 78 milhões. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o meio campista Vitinho, de apenas 19 anos de idade, que é um meia que, de acordo com o Samuel Venâncio, vem treinando nos últimos dias com o time profissional do Cruzeiro, jogador que veio da Ponte Preta no início do ano e que fez boas atuações pela equipe de base. 19 anos de idade, nesse ano pela equipe de base do Cruzeiro no Sub-20, 15 jogos, 3 gols e 3 assistências, tem sido uma das peças importantes. E ele, o Robert e outros jogadores aos poucos vêm treinando, né, com o time principal do Cruzeiro. Não considera, por exemplo, os jogadores da base como jogadores para o elenco, né, para complemento de elenco. Mas, por exemplo, o Cruzeiro quer trabalhar com 28 jogadores, tirando os atletas da base, obviamente, que aí um ou outro vai treinar para ter essa adaptação aos poucos na equipe de cima. Não sei se vai ser utilizado ou não pelo técnico Pepa, mas é uma alternativa. Jogador que veio da Ponte Preta, onde fez a sua estreia profissional pelo clube no início do ano, no ano passado, 2 partidas pela Ponte, depois de ter feito uma boa campanha pelo time Sub-20, onde ele disputou 17 jogos, 1 gol marcado. Desde o time Sub-17 da Ponte Preta, lá em 2021, quando ele estava com 16 anos, 12 jogos, 6 gols, sobe para a equipe Sub-20, Sub-23 e até chegar no time principal da Ponte. Não consegui confirmar se ele é em definitivo ou não do Cruzeiro, tá? Mas era o camisa 10 da equipe da Ponte, chega para ser um dos principais jogadores dessa função de meia de criação do time Sub-20. Quem sabe não possa ser uma opção no time principal, até pelo Cruzeiro estar encontrando dificuldades nessa questão de meia, até porque no elenco, se você for analisar, tem apenas o Matheus Vital e o Daniel Júnior, mas o Daniel Júnior não tem jogado com frequência, principalmente agora com o técnico Pepa. E para terminar com vocês, quero falar aqui sobre esse estudo da UFMG, sobre as possibilidades do Cruzeiro no ano. Créditos também para o portal Conexão Cruzeiro, onde qual que é a possibilidade do Cruzeiro de terminar na posição e conseguir uma vaga na Sul-Americana, Libertadores ou rebaixamento, onde deixei aqui, vaga na Sul-Americana, cerca de 45% do Cruzeiro ir, Libertadores 19,7% e rebaixamento 8,6%. Então, de acordo aí com a UFMG, o Cruzeiro tem mais chance de ir para Libertadores do que ir para a Série B do ano que vem, que é uma notícia boa, né? 12ª colocação, que quem olha assim parece, putz, 12º não tá tão bem assim não, né? Mas a questão é o seguinte, o Cruzeiro tem uma vantagem boa em relação ao time da zona de rebaixamento. Acabei não tirando o print aqui, mas se eu não tiver louco, 7 pontos que o Cruzeiro tem de vantagem para o primeiro time da zona. E o 13º colocado tem 3 pontos a menos. Se o Cruzeiro tivesse uma vitória a mais no campeonato, estaríamos hoje entre a 6ª colocação ou a 8ª. Então dá para ver que o Cruzeiro está realmente no bolo aí, né? Pega uma sequência igual os próximos jogos contra Vasco, que não está bem, Curitiba e Goiás em casa. Se o Cruzeiro arranca aí 9 pontos em 3 jogos, não ficaria surpreso se terminasse ali nessas próximas 3 rodadas, até mesmo dentro de um G6, por exemplo. É claro, na minha opinião, só do Cruzeiro não cair já está excelente. Se for para uma Sul-Americana, então, muito bom. E se for para a Libertadores, não precisa nem dizer nada, né? Todo mundo estaria muito mais satisfeito do que seria. Muito mais do que, óbvio, né? Pelo tamanho do Cruzeiro, é óbvio que tem que subir, e igual o Grêmio, que está na 2ª colocação. Tudo bem, é um time gigante e tudo mais. Só que o Grêmio já tinha uma base na Série B do ano passado com uma folha de 11 milhões de reais. O Cruzeiro tinha uma folha de 3. Então, o Grêmio foi rebaixado, ficou um ano, já bateu e subiu. Tem uma condição financeira muito melhor do que o Cruzeiro nos últimos anos. Então,
Cruzeiro aos poucos indo se montando, se trazer reforços igual tá especulando o Matheus Pereira, o Arthur Gomes, eu não estou tão confiante que esses atletas vão chegar, mas se chega um desses, por exemplo, o Matheus Pereira, na minha opinião, o Cruzeiro já vira um candidato ali para brigar, né, para Libertadores, que nem é algo tão surreal, né? Acho que o Cruzeiro, o torcedor fica com aquela memória de quando o Libertadores era algo que pro time ir tinha que jogar uma bola absurda, né? Ficar entre os 4 primeiros, que não é mais assim, tem muitos anos. Basicamente é um G8 ali, ó, com os times indo para pré-fase também, obviamente, da Libertadores. Mas se, por exemplo, um Palmeiras for campeão da Libertadores, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, e esses times estando no G8, abre vaga, né? Pode chegar até G9, G7. Então, pelo menos na oitava colocação em diante, apesar de ser na sexta colocação em diante a Libertadores, diria que na oitava ali, sempre quando tem os campeões da Copa do Brasil, dentro desse grupo, ou da Libertadores, a chance de ir também para a competição internacional é gigante, mas para falar a verdade, uma Sul-Americana também já estaria de bom tamanho. Quero saber o que você tem a dizer e sua expectativa daqui para o final do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final agora, junto com o link embaixo na descrição do nosso canal de cortes. Cortes do Cruzeiro News, clica aqui, se inscreve em meu perfil pessoal no Instagram. Valeu, galera!